Suada. Oh, glória a Deus. Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe celular? Então abre aí no seu celular ou na sua Bíblia, Atos capítulo 12. Está escrito assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Pedro fazia o quê? Dormia. Entre dois soldados, acorrentado, com duas cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. O que Pedro fazia? O que Pedro fazia? Oh, glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia. Cuidado com o celular, né? Que põe no bolso, aí assenta. Aí quebra o celular já. Antes de iniciar a ministração, quero agradecer a presença da minha amiga que está aqui, a Ana. Levanta a mão, Ana. Fica à vontade, trabalha comigo lá no hospital também, né? No UPA. Ela disse que viria, está aqui. Obrigada pela presença. Fique à vontade. Está na casa do papai. E que o Senhor possa falar, o Espírito Santo possa continuar falando com você. Quero aqui também dizer algo. Como assim? 40 anos acabou minha vida. Não fala isso não, minha filha. Eu vou fazer 40 anos esse ano. Ai, Jesus, 40 anos já acabou para mim. Não, filha, começou. Você nasceu. Não, você não tem 40 ainda. Não. Já fez 40? Peraí, qual é a data do seu nascimento, do seu aniversário? Dia 7/9? Então você vai fazer 40 no dia 7 de setembro. 41? Então você vai nascer de novo. Vai nascer. Não está morrendo, minha filha. Está nascendo. Eu lembro que com 25 anos, 25, acho que era, 27, 28 anos eu estava trabalhando na Lapa. E eu lembro que eu trabalhava como operadora de telemarketing, lá na Contact Center. Não sei se alguém conhece, na Lapa de Baixo. Conhece, ô, Lucas? Na Contact Center. E, gente, o salário era ridículo. 2 horas e meia trabalhando. Não, 2 horas e meia para ir, para você receber, que eu nem lembro, era R$340. Mais ou menos isso, não sei quanto que era que eu pegava. O salário eu acho que era 600 e pouco, e eu pegava 340, isso eu batia a meta, senão no final tinha R$180, alguma coisa assim, sabe? E eu lembro que eu estava ali no trem, e passando maquiagem lá, né? Aprendendo, né, a se maquiar no trem, porque eu via as meninas tudo se maquiando no trem lá, eu falava assim, eu também vou me maquiar no trem. E eu lá me maquiando, aí tinha um senhorzinho olhando para mim, né? E ele estava rindo, gente. Ele estava assim, ó. Eu falei assim, ou ele está tirando onda com a minha cara, porque eu devo estar errando na maquiagem, ou esse velho tem problema, ou ele é um senhorzinho assim, safadinho, né? Então eu queria descobrir o motivo da risada. E eu olhava para ele, eu ficava incomodada, porque toda hora que eu olhava para ele, ele estava assim. Eu falei assim, não, esse velho está tirando com a minha cara, desculpa, tá? Esse senhor está tirando com a minha cara, pensei, né? Que era um senhorzinho, bem senhorzinho mesmo. Aí eu fiquei curiosa, eu falei assim, o que você está rindo? Porque eu era evocada, né? O que você está rindo? E aí ele falou assim, estou feliz, minha filha. Aí ele falou, senta aqui do meu lado. Eu falei, Jesus. Aí fui lá e sentei do lado do senhorzinho. Eu falei, por que o senhor está feliz? Ele falou assim, porque eu acabei de me formar. Aí eu falei, você se formou do quê? Ele falou assim, hoje eu sou um advogado. Eu falei assim, você me desculpa, mas qual é a sua idade? Ele falou, 78 anos. Gente, eu estava ali me maquiando, indo trabalhar, e me sentindo a pior pessoa da face da terra. Tipo, uma inútil. Uma inútil. Com um filho de 2 anos e pouco. Recém-separada. Sem nada, sem eira, sem beira, sem nada. Achando que tinha acabado. E de repente me vejo com um senhor de 78 anos, advogado. Gente, depois daquele dia eu vi que tipo, tudo é possível. A palavra de Deus diz que quando Israel estava no cativeiro de 70 anos, em virtude aos pecados e às coisas erradas, Israel entrou no cativeiro de 70 anos. E Deus falou assim, numa oração, Deus falou assim para o povo, vocês não vão sair do cativeiro, porque todo pecado tem consequência.
Tudo que você faz, existe consequência. Seja ela boa, seja ruim. Porém, Deus disse assim, a nação estava em cativeiro, estava em guerra, estava tudo um caos. Mas Deus diz assim, mas produza, case-se, cria filhos, enche a terra de filhos. Vocês que são recém-casados, enche a terra de filhos, faça filhos, né? Trabalhe bastante, ganhe dinheiro, plante, compre casas. Porque às vezes você fica assim, em pandemia, está pandemia. O Senhor Jesus está voltando. Igual meu filho fala, não, Jesus, não volta não ainda, porque eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ter casa. Eu falei assim, filho, continue pensando assim, em casar, em ter filho, em ter casa, porque isso é uma ordem de Deus. Não é uma situação, não é um problema que você tem que se bloquear, se paralisar, não é a idade. Eu estou com 40 anos. Gente, pelo amor de Deus, gente, eu vou fazer 40 anos, mas não parece, né? Eu sei que carinha de 15, mas, né, pastor? Mas eu vou fazer uma festa esse ano de quarentão, hein, Ana? Tá convidadíssima. Eu vou fazer a festa de quarentão nessa igreja, tudo pago pela pastora, tá, sogro? Vamos comer bastante bolo, tudo fake, mentira, gente, tudo de verdade. Tudo pra foto, mentira, tudo verdade. E, gente, é isso que Deus nos direciona, tá, filha? Então é a primeira faculdade, vai fazer uma pós, vai fazer um mestrado, em nome de Jesus. Se tiver que ir embora do Brasil para fazer uma especialização, também vai, entendeu? Se for para conhecer lá um sheik, vai conhecer um sheik lá, vai casar, vai trazer para cá, e glória a Deus, e vai abrir igreja internacional, em nome de Jesus, amém? E é isso, enquanto nós estamos aqui, temos que sonhar. Posso ouvir um amém? Então tá, então assim, sonho, olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, sonho. E viva esse sonho. Amém? Então, como você leu aqui, Pedro, ele dormia. E se você for ler a história, Pedro estava dormindo numa situação muito difícil da vida dele. E falando em dormir, existem muitas pessoas que dormem em nosso meio. Muitas pessoas, eu vejo assim que cada culto... existem cultos que você vê que as pessoas, a palavra está sendo ministrada, o louvor está sendo entoado, mas você vê assim que as pessoas parece que estão com o corpo aqui. Bom serviço, meu filho. Deus te abençoe. Vai trabalhar. Tenha uma noite abençoada, viu? E esses dias aconteceu um fato comigo. Que assim, se você estiver numa dormência espiritual... O que é uma dormência espiritual? Quando você vem à casa do Senhor e você acaba ouvindo louvores como esse de hoje, e ministrações e nada, e você não sente absolutamente nada. E existem talvez cultos que você estejam vindo, sabe? E você, a pessoa está falando, mas você assim, sabe, viaja. Você está dormindo espiritualmente. E desse sono, só Jesus pode te despertar, só o anjo do Senhor pode te despertar. Eu vi que o pastor estava ministrando aqui no domingo, e ele estava dizendo assim, ele pregava, suave e tal, e a igreja, sabe, dormindo. E aí eu lembro que lá fora uma pessoa disse assim para mim, não, mas não é desse jeito, não é forçando a gente dar glória, não é forçando a gente sair no espírito, não é forçando. E quando ele estava falando disso, o Espírito Santo ministrou no meu coração, essa pessoa está dormindo. E ela tem que ser despertada. E se você se encontra dessa forma, entra culto, sai culto, e parece que você não é impactado em nada, porque você está dormindo espiritualmente. Eu recebi uma outra mensagem que a pessoa disse assim, pastora, eu não estou muito legal, não estou indo para a igreja, por quê? Ultimamente, a palavra que está sendo ministrada, ela só está falando de vitória. E eu quero uma palavra que fala de confronto. Eu quero uma palavra que fala de pecado, que chacoalha a gente, rebenta no meio, estraçalha, deixa a gente escorrachado lá no chão e faça uma transformação, sabe? É quase um massacre. Quase falei assim, gente, ela quer ser mutilada, decapitada de todos os jeitos. Aí eu falei assim, Senhor Jesus, ela quer sangue para tudo que é lado aqui, entendeu? Ela quer que o pastor pegue a espada e sai decapitando todo mundo aqui. Aí eu falei assim, não, minha filha, não é assim. Se a gente está no período onde a palavra de Deus está sendo ministrada de vitória, é porque é um momento que Deus quer liberar a vitória.
É Deus que está falando, não é o que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. A igreja, ela não é uma igreja de derrota, não é uma igreja que a gente tem que ficar mutilando, não. A igreja é uma igreja vitoriosa, ela tem que ser lembrada que o milagre já está na sua mão, que a vitória está na sua mão, e existe momento para falar sobre isso, sobre vitória, sobre milagre, e existe momento da gente falar sobre correção, mas não mutilação, né? Vou mutilar vocês, decapitar vocês estão pecando, vai tudo para o inferno. Não precisa falar isso, porque existem pessoas maduras aqui, amém? Você sabe que se você pecar e continuar pecando, o final é o inferno. Então não precisa ficar lembrando isso para vocês. Mas a hora que Deus colocar essa ministração na boca da pastora, na boca do pastor, de quem estiver aqui, vai ser ministrado. E eu quero assim, desde já, parabenizar a todos vocês da igreja. Porque a gente veio de uma semana que vieram vários pastores ministrar aqui, neste altar. E todos os pastores que ministraram aqui, parabenizaram o pastor. Porque eles disseram, esta igreja é uma igreja que verdadeiramente presta atenção em cada palavra que nós falamos. E eles disseram, e cada um deles acabam nos constrangendo ao ponto de não falar nada de nós, mas realmente aquilo que o Espírito Santo quer falar. E isso por quê? Porque o pastor ensina a vocês o quão importante é a palavra. Porque o que traz transformação é a palavra. Tá? Existem pessoas que adentram esta igreja e querem movimento. E querem o xarabacanarabia, querem o reteté, que o pastor pula daqui, sai no avião, e eis que te digo, e dá uns tapão, levanta, você que está aí caído. Mas não é isso que transforma a igreja, não é isso que traz renovo, não é isso que te dá uma vida de vitória. O que te dá uma vida de vitória é a palavra sendo ensinada, palavra genuína do Senhor. Posso ouvir um amém? Então tá, então assim, o pastor dizia assim para mim, filha, quando você dorme, e você está muito cansada, você ronca. Aí eu falei assim, lógico que não. E existem 7 anos exatos que o pastor fica com o celular pronto para querer gravar eu roncando. Eu falei para ele, você nunca vai conseguir porque eu não ronco. Falei para ele, eu sou uma mulher muito fina, bonita, e eu não ronco, não sou dessas que ronca. E tenho certeza que todas as mulheres desta igreja não roncam. Posso ir amém? Existe alguma mulher aqui que ronca? A mãe ronca, pai? Misericórdia. Ô, gente, e aí o que acontece? Aí esses dias eu estava lá trabalhando no hospital. Ana, não fala isso para as meninas lá, tá? Pelo amor de Deus. Aí eu estava lá no hospital e eu estava muito cansada. E eu sou aquela pessoa que come e já vou para o conforto. O que é o conforto? Lá no hospital tem uma parte que tem um monte de cama. Que é para os médicos, enfermeiro que faz plantão, né? Que vira, faz 24 horas. Às vezes nem isso, né, Ana? Mas vai lá e dorme. E assim, aí eu fui lá, estava muito cansada e eu peguei no sono, gente. Tipo assim, fechei o olho e peguei no sono. E aí meu marido falou assim, quando chegar perto do horário, eu te ligo. Eu falei, tá bom. Só que eu coloquei o celular sem querer no silencioso. E aí eu falei assim, nossa Deus, estou muito cansado. Eu falei assim, Senhor, se eu não ouvir o telefone, me desperta. Eu falei para Deus, porque Deus desperta nós. Às vezes você não fala assim, Senhor, eu quero orar na madrugada, me desperta. Não é? Aí você fala, Jesus, me desperta. E às vezes você acaba lá acordando 3 horas da manhã. E Jesus é tão bonitinho, vai lá e te desperta. Só que assim, você acorda bonitinho quando você está na presença de Jesus. Quando você está ali, sabe, na intimidade. Quando você não está, gente, você acaba despertando de uma forma trágica. E ali eu estava dormindo e de repente, gente, eu acordei tão assustada, mas tão assustada, porque eu estava realmente num sono profundo. E de repente, escutei esse barulho. Gente, foi algo extraordinário. Eu só sei que, sabe quando você está dormindo que parece que você cai de uma altura? Foi acompanhado com isso. E acordei assim com o olho regalado. Eu falei, que é isso, Senhor Jesus? Foi algo, gente, horrível. Eu descobri. E aqui assim a garganta tudo doendo. E aquele quarto lotado e as pessoas tudo com o olho aberto, olhando para minha pessoa.
Tipo, eu vou toda chique, né, Ana, trabalhar. Aí eu fiquei assim, Senhor, eu vou ser conhecida como uma pessoa que, sei lá, que tem um trator dentro da garganta, não sei. Nesse caso, gente, eu fui acordada por algo estranho, né? Pelo meu próprio ronco. Aqui, que você viu, foi só para descontrair, tá bom? Aqui, Pedro estava dormindo. Só que antes de eu falar nessa parte que Pedro estava dormindo, se você for ler a história disse que naquele tempo, quem governava ali era o rei Herodes. E aí está escrito que Herodes ele se levantou para prender alguns e maltratar algumas pessoas da igreja. Então naquele tempo Herodes, ele maltratou algumas pessoas da igreja. E aí eu vejo assim, que de tempo em tempo, sempre o inimigo, ele vai usar pessoas para se levantar contra a igreja. Quem é a igreja? Você. Quem é a igreja? Somos nós. Então não é porque você é filho de Deus, não é porque você está na igreja, que você não será afrontado, que você não será perseguido, que pessoas não se levantarão contra você. Pessoas se levantarão contra você, situações se levantarão contra você, o teu inimigo se levantará contra você. Existem ciclos, né? Ciclos de bênçãos e ciclos também onde você viverá perseguições, calúnias, frustrações. Então esses ciclos entrarão em nossas vidas, certo? Então ali Herodes, ele se levantou contra a igreja para maltratar. E a Bíblia ainda vai nos dizer que neste período que estava ali, ele maltratando as pessoas da igreja, ele também decapitou Tiago, que era um dos discípulos de Jesus. Então aí você vai se perguntar, a igreja estava buscando Jesus. Diz que esse período foi 44 depois de Cristo, depois da crucificação, os historiadores dizem. Então eles estavam ali fazendo aquilo que Jesus tinha falado: ide, pregai o evangelho, fazeis discípulos a toda a terra. Então eles estavam cumprindo esse mandamento. Eles estavam se reunindo, fazendo a igreja, falando do evangelho. Eles estavam ali adorando, eles estavam cultuando, assim como nós. E aí se levantou um governante contra a igreja, contra o povo de Deus, e começou a maltratar a igreja, começou a maltratar as pessoas, decapitou Tiago, e aquela perseguição. E aí Herodes achou legal, é bacana, vamos então se levantar mais e mais. Pegou Pedro e colocou também na prisão. Aí você vai dizer assim, mas olha, era povo de Deus, era povo de Jesus. Por que Jesus não interveio? Porque o anjo não escondeu eles? Por que Tiago, discípulo de Jesus, foi decapitado? Por que Jesus não escondeu Tiago? Não blindou Tiago? Por que ele permitiu essa perseguição na igreja? E às vezes você fica se perguntando, por que Deus permitiu essa pandemia? Por que Deus permitiu que as chuvas lá do Rio de Janeiro, em Petrópolis, sabe, matasse mais de 200 pessoas? E se você for ver os relatos ali das famílias, um pai enterrou os 3 filhos dele, um de 11, outro de 9, outro de 3. O outro pai deixou a esposa com a filha num bar, escondido da chuva, foi buscar o outro de 22 anos que estava sendo arrastado. Ele chegou a pegar na mão do filho de 22 anos, mas não conseguiu. O filho foi embora, morreu. Quando ele voltou aonde estava a esposa com o filho, tinha sido derrubado pela chuva, morreu também. Ou seja, ele foi acudir um filho, chegou no outro, a família lá também já não estava mais lá. Hoje eu vi no noticiário a mãe de 7 meses de barriga. E o marido viu o corpo da esposa de barriga de 7 meses. Depois viu o filho de 11 anos saindo da terra. Depois ele viu o de 3 anos saindo da terra. E viu o sobrinho de 2 anos saindo da terra. Aí você vai dizer assim, Jesus, por que o Senhor permitiu isso? E existem relatos ali de pessoas que são servos do Senhor Jesus, que são ministros, que são pastores, que são missionários, que são presbíteros, que são... Então existem situações que acontecem, você fica assim falando, Senhor, por que o Senhor permitiu isso?
Por que o Senhor não escondeu? Por que o Senhor não guardou? Por que o Senhor não segurou aquelas barragens? Por que o Senhor não segurou aquele morro? Por que essas coisas sobrevieram? Por que a pandemia, sabe? Por que tudo isso está acontecendo? Aí, quando a gente acha que a pandemia está acabando, né? Está acabando, a gente vai tirar a máscara, vai estar tudo... Aí estoura lá a Terceira Guerra Mundial. Aí você já fica atemorizado, né? Olha lá o presidente Putin querendo fazer guerra. Aí os Estados Unidos, o Biden lá se reunindo com outras nações. E vai ter guerra mundial, vai ter guerra mundial. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, que ainda só é os princípios. É só o princípio, gente. E tem pessoas dormindo. Nem o ronco está acordando. Não é? Nem o ronco está acordando essa pessoa. E aí você fala assim, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? E Tiago foi decapitado. Por que Deus permitiu que Tiago fosse decapitado? Por que o Senhor permitiu que Pedro estivesse na prisão? Mas o mesmo Deus que permitiu que Tiago fosse decapitado é o mesmo Deus que foi lá despertar Pedro naquela prisão. E a história vai nos contar, lá no versículo 5, se você tiver com a sua Bíblia, você vai ver um segredo. Está escrito assim: Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ele estava na prisão, mas a igreja estava orando. Quando Tiago foi decapitado, a igreja também estava orando. A igreja também estava pedindo. O que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: a igreja estava orando, a igreja estava cultuando, a igreja estava adorando, a igreja estava pedindo para que cessasse a perseguição, para que cessasse as dores, as guerras, para que cessasse todo o levante de Satanás. A igreja estava orando. Só que nesta oração, Tiago foi decapitado. Aí Deus me traz assim uma revelação. Às vezes você está pedindo, Senhor, abre aquela porta para mim. Senhor, livra aquela pessoa dessa doença. Senhor, abre, Senhor, esta empresa. Senhor, não permite isso, não permite aquilo. Senhor, livra disso, me livra daquilo. E de repente a resposta não vem. É um silêncio e acontece o contrário. Aquilo que você deseja não é aquilo que aconteceu. Aconteceu o contrário. A pessoa que estava orando para a cura, infelizmente ela faleceu. A porta que você estava precisando, infelizmente contrataram outra pessoa. O casamento que você achou que ia vingar, infelizmente acabou. Não aconteceu. Ainda a pessoa, você esperava um retorno, mas aí a pessoa encontrou uma outra pessoa. Aí está vivendo de outra forma, de outro jeito. Já casou, já mudou, já foi embora do país e você está solteiro. E aí você fica assim, Senhor, não era isso que eu estava pedindo. Senhor, eu estava pedindo que o meu casamento fosse restaurado. Senhor, eu estava pedindo que o meu namorado se convertesse. Senhor, eu estava pedindo esta porta de emprego. Senhor, eu estava pedindo esta faculdade. Senhor, eu estava pedindo, mas aconteceu o contrário. Aí como eu vou voltar a orar depois disso? E nós vemos que muitas pessoas pedem as coisas para Deus, acaba não recebendo e aí desiste de adorar, desiste de orar, desiste de permanecer. E aí entra num sono espiritual, de fraqueza espiritual, acaba se levantando contra a igreja, contra pastores, contra o povo de Deus, entra numa revolta, muda de religião às vezes. Como eu conheço pessoas que se frustraram no casamento, ou que se frustraram na sua empresa, faliu, aí sai da igreja, acha que Deus é o responsável por isso, perdeu um ente querido, acha que foi Deus que matou, aí muda de religião, entra para o candomblé, entra para o umbanda, entra para o maçonaria, e se ilude completamente. E aqui o que vemos é uma perseguição, é uma guerra. Está matando o povo de Deus. Decapitaram Tiago, discípulo de Jesus. Mas vamos continuar orando. Vamos continuar buscando. Vamos continuar servindo a Jesus. Porque maior é Ele que está conosco. E se Ele permitiu, é porque Ele sabe o que está fazendo. É porque está entrando no propósito dEle, que às vezes nós não sabemos qual é. Mas a igreja continuou orando. A igreja continuou buscando.
A igreja continuou fazendo a obra, ainda que a resposta fosse a contrária. Senhor, cessa a guerra ainda estava. Senhor, paralisa Herodes, mas Herodes estava lá todo doidão. Senhor, nos proteja, nos livra, mas Tiago foi decapitado. Então vamos parar de cultuar, vamos parar de servir. Se Jesus não está com nada, o que ele falou para a gente não tem nada a ver. Não, Jesus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós somos peregrinos, nossa vida não está aqui. É como João falou, o pastor às vezes prega: a morte não é a minha inimiga, ela me aproxima do meu Criador. Tiago foi decapitado, mas já estava lá no grande banquete com Jesus. Mas a igreja não parou de orar. A igreja não parou de buscar. A igreja não parou de servir. A igreja não largou o ministério de ir e pregar o evangelho a toda criatura. A igreja não parou, não se desanimou, porque os meus planos podem ter sido frustrados, mas os planos do Senhor são maiores do que os meus. Ele só diz assim, ó: busque o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. E os teus sonhos os meus sonhos são infinitamente maiores do que os seus. Você pede um gol bolinha e Deus te dá uma Land Rover. Você pede ao Senhor: Jesus, me dá, Senhor, me dá um... Como fala? Eu falei assim até para Deus: Senhor, a gente vai passando um tempo solteira e a gente vai diminuindo, né, as nossas como que fala? As nossas preferências, né? Ô Jesus, que seja somente o teu servo. A gente fala assim, né? Senhor, que o que foi, ô Dani? Não entendi, você já chegou nessa parte? Não, ainda não? Não sei. Senhor, que seja somente o teu servo. Né, que vai passando o tempo, a gente começa a ficar exigente, né? Quando a gente está solteiro, a gente começa a falar assim: Senhor, que seja do olho azul, alto, com corpão, que não sei o quê, com carro, dinheiro, que não sei o quê. Aí passa um ano. Aí você fala assim: não, Senhor, pode ter um olho só castanho mesmo, não tem problema. Mas tem que ser fitness. Aí passa 3 anos, não, Senhor, pode, sabe... Pode ter barriguinha e tudo, um carrinho mais ou menos, assim, que estuda, seja um trabalhador, tenha dinheiro, que pague pelo menos as minhas contas, Senhor, porque eu nasci para ser madame. Então, Senhor, que pague somente as minhas contas, porque eu quero ficar de boa. Passa 5 anos e fala assim: Senhor, que seja somente o teu servo, eu vou ajudar ele. Aí a gente começa a diminuir as preferências. Aí você começa a diminuir, mas Jesus fala assim: não, filha, eu vou te dar um príncipe. Eu estou vendo que tem bastante solteiro aqui, né? Dando glória a Deus, aleluia. Profetiza. Mas qual que é? Não é só profetizar, é permanecer. A igreja permanecia orando. A igreja permanecia pregando. A igreja permanecia adorando. E Pedro estava na prisão. E aí o versículo diz: mas a igreja permanecia orando incansavelmente. Ela permanecia fazendo cultos incansavelmente. E aí, aqui era o inimigo mandando os servos de Deus para as prisões. E eu te digo, qual é a prisão que você está? Qual é a prisão que o inimigo tem te levado? Qual é a prisão que você se encontra? Porque se você não está em permanência na presença de Deus, talvez você está numa prisão. Uma prisão que o inimigo te colocou. E às vezes essa prisão é a prisão do orgulho, é a prisão do ódio, da raiva, é a prisão do pecado, né? Porque às vezes você está aqui bonito, lindo, maravilhoso. Chega na sua casa, no seu celular, não é músicas de louvor a Deus. Não é pregações. Você está na sua casa e o seu celular é uma prostituição. É só mulher. Aí vai me dizer, mas eu sou homem. Homem vê essas coisas mesmo. Você vai continuar sendo homem vendo essas coisas lá no inferno. Porque no céu não existe homem que vê pornografia.
No céu não existe homem que vê mulher pelada. No céu não existe homem que olha a mulher de outros homens. No céu não existe isso. Você vai ser homem assim lá no inferno, porque no céu não existe isso. E eu estou falando isso com propriedade, porque eu não vou apontar. Mas, gente, o que tem de homem que acha que é certo olhar mulheres seminuas ou nuas ou pornografias no celular da sua casa, na televisão da sua casa, e que acha porque é homem, você vai ser homem assim no inferno. Você tem que honrar a sua esposa, você tem que honrar a sua família, você tem que honrar a tua patente de servo de Deus. Pesado, pastora, é pesado. Agora você decapitou a cabeça, pastor. Não, gente, isso daqui é para que você saiba que Deus está cuidando de você. Então eles estavam ali orando, buscando a Deus. E Pedro na prisão. Por quê? Porque o inimigo colocou ele lá na prisão. A prisão da arrogância. A prisão do materialismo. Isso é meu, ninguém toca, ninguém pega, ninguém tasca. A prisão de reter aquilo que é de Deus. A prisão de que é bonzinho na frente dos outros, mas por trás é um leão. É um bom marido aqui na igreja, mas lá na casa só falta bater na esposa. A esposa é boa aqui, mas lá na casa só falta bater no marido. É boa mãe aqui, mas lá em casa chama o filho de tudo que é nome. Esta é uma prisão que o inimigo te coloca. E Deus, Ele quer libertar você dessas prisões. Deus quer te libertar da mentira, do engano, da ilusão, da prostituição, do vício, da fofoca, de abrir a boca e começar a falar mal dos outros. Deus quer te libertar da inveja, do ciúme. Deus quer te libertar da miséria. Deus quer te libertar dessa vida que você, só está ali vivendo de migalhas, de remendos. Tudo que começa não termina. Começa uma coisa e não termina. Deus quer te livrar dessas prisões. E aí o inimigo colocou ele lá na prisão. Estou acabando. O inimigo colocou ele lá na prisão. E ele estava ali na prisão. Só que nessa prisão que ele estava, que ele sabia que foi o inimigo que colocou, para que ele não fizesse a vontade de Deus, ele disse assim: o inimigo me colocou nesta prisão, mas eu creio que aquele que eu estou servindo irá me libertar desta prisão. Então, se você crê num Deus vivo e fiel, Ele é poderoso para te libertar dessas prisões, dessas amarras, dessas angústias, desses ódios, dessa raiva, desse pecado, desse vício, dessas manias. Deus, Ele é poderoso para te libertar. E aí Pedro estava ali, e ele descansou. A palavra de Deus diz que ele dormia, ele descansou, porque ele sabia que fiel era aquele que estava com ele. E aí a palavra vai nos dizer que enquanto ele dormia, o anjo veio e tocou Pedro e disse assim: Pedro, desperte, porque hoje eu te tiro desta prisão que o inimigo te colocou. Hoje eu venho ao teu encontro para te libertar dessas amarras, dessas algemas, desses cárceres, disso que o inimigo está te aprisionando. Mas eu não consigo parar de fazer isso. Eu não consigo parar de falar. Eu não consigo parar de ver. Eu não consigo parar de fazer. Eu não consigo me libertar. Eu não consigo sair da prisão. O inimigo sempre me coloca nessa situação. Eu não consigo sair disso. Eu não consigo estar firme na fé. Eu não consigo cultuar a Deus. Eu não consigo fazer a obra. Eu não consigo. Você sempre está nisso. Eu não consigo. Eu não posso. Eu sou fraco. Eu sou desprezível. Eu não tenho força. Mas o anjo está dizendo assim: hoje eu entro nesse cárcere para te libertar dessas amarras, dessa prisão, desse eu não consigo. Porque hoje o anjo do Senhor, ele não só vai te livrar, como ele vai te tirar de uma vez por todas. E ele diz assim: ó, desperta, porque eu vou tirar você dessa prisão. Eu vou tirar você desse cárcere. E aí Pedro acordou, despertou.
E a palavra de Deus diz que tinha os guardas ali. E ele despertou e o anjo ainda disse assim, ó: Pedro, levanta e me siga. Outro segredo. Ele estava algemado. As algemas, ela poderiam ter sido quebradas na hora que ele falou, levanta. Mas não. Ele poderia levantar já com as algemas quebradas. Mas ele precisou ter atitude. Ele precisou fazer algo, que é obedecer aquilo que o anjo falou. Levanta. Se vista. Cinja. Coloca a tua capa. O que o anjo está falando para você é não só se levantar, porque ele vai te tirar dessa prisão, mas ele está dizendo assim, ó: a capa, aquilo que eu te entreguei, a roupa que eu te dei, a coroa que eu coloquei sobre a tua cabeça, a espada que eu pus nas tuas mãos, o dom, o talento, ponha sobre si e me siga, faça a minha vontade, me obedeça, Pedro. Era isso que o anjo estava falando. O que Deus está querendo dizer para nós, que ainda que a situação seja contrária, continue orando, continue fazendo, continue servindo, continue pregando, continue cantando, continue fazendo, porque Deus, Ele é poderoso para te fazer além daquilo que você sonha, aquilo que você espera, aquilo que você coloca na mão dEle. Mas a ordem ainda é também, além de você continuar orando, continuar fazendo, continuar adorando, o dom, o talento que eu te entreguei, siga os meus passos, continue fazendo, para que eu possa abrir as portas para você. E quando ele levantou, as algemas se quebraram. E quando o anjo falou: me siga, ele poderia dizer assim: mas como que eu vou seguir, se as portas estão fechadas dessas prisões? Você não vê ele falando assim, simplesmente ele seguiu. A ordem foi: levanta e siga. Ele levantou, vestiu a sua roupa, vestiu a sua capa e seguiu o anjo. E quando ele obedeceu a ordem, filho, para de ter essa vida mais ou menos. Para de se prostrar pela situação. Para de se diminuir. Para de dizer que nada vai dar certo. Para de dizer que tudo acabou. A Bíblia vai dizer que era minutos antes, hora antes de ele ser decapitado, o anjo apareceu ali. Ele poderia dizer: já é o meu fim, vou morrer, vou estar lá com Jesus logo na glória, já era para mim. A igreja poderia dizer: acabou tudo, vamos parar de orar, ele já está preso mesmo. O que Deus está querendo nos ensinar aqui, querido, independente da situação, a ordem é: continue orando, continue vindo à casa do Pai, continue fazendo a obra. O dom e o talento que Deus te deu não é para ficar preso, mas é para seguir rumos e caminhos e salvar vidas. Para de se achar uinho. Eu quero ensinar algo para vocês. Semelhantes atrai semelhantes. Teve um tempo na minha vida que eu estava solteira e só se aproximava perto de mim homens que só queriam ter relações sexuais. Homens que queriam somente abusar da minha pessoa, enquanto eu orava para Deus por algo. E aí eu falei assim: existe alguma coisa de errado. E eu não estava na igreja, eu tinha parado com tudo. Eu não estava indo na igreja, e eu estava tendo uma vida dissoluta. Dissoluta é, né? Não é de prostituição ou coisa errada, mas assim, uma vida fazendo coisas que não agradam a Deus. E aí eu falei assim: o que será que está acontecendo comigo? Aí uma moça que nem é evangélica, ela diz assim: aquilo que atrai é aquilo que você está emitindo. Então se você se relaciona com pessoas erradas, você vai ter pessoas erradas perto de você.
Se Pedro se relacionasse com pessoas erradas, ele realmente teria sido morto. Mas o relacionamento de Pedro era com o povo que orava. O relacionamento de Pedro era com pessoas fervorosas em orações. O relacionamento de Pedro era de pessoas que tinham vida com Deus e que sabia que através da oração ele era poderoso de livrar Pedro a qualquer momento daquela prisão. Tanto é que a palavra de Deus disse que ele dormia, porque ele dormia despreocupado, por quê? Porque ele sabia que Deus poderia fazer, como Deus fez. Mas o que livrou ele daquela situação foi os relacionamentos que ele tinha com pessoas certas. Porque se ele não tivesse sido relacionado com pessoas de oração, provavelmente naquele dia ele teria sido morto. Posso ouvir um amém? Então, se você se relaciona com pessoas erradas, possivelmente você terá um fim trágico. Assim como um pastor que veio aqui e Deus revelou para ele: não vai naquele lugar, porque pessoas daquele lugar irá tirar a sua vida. Foi falado. Por 6 meses ele não entrou naquele lugar. Só que deixou de ouvir a voz de Deus. E ele entrou naquele lugar depois de 6 meses. E ele faleceu. Porque não ouviu a voz de Deus. E porque se relacionou com pessoas erradas. Então, a gente atrai aquilo que nós emitimos. Então, semelhantes atrai semelhantes. Dinheiro atrai dinheiro. Vitória atrai vitória. Pessoas fervorosas em oração irá fazer você ser fervoroso em oração. Porém, se os seus relacionamentos, as pessoas não oram, você vai se esfriar. Se as pessoas elas não trabalham, você também vai se acomodar. Se as pessoas elas, vamos supor, têm uma vida mais ou menos, você vai passar a ter uma vida mais ou menos. Ou seja, nós somos aquilo na qual nos relacionamos. Nós somos aquilo que nós ouvimos. Nós somos aquilo que vemos. Nós temos vida de vitória se nós andamos com pessoas que fazem por onde. E conselhos é só de pessoas que constroem. Você não pode ouvir pessoas que não constroem nada e achar que aquela pessoa está falando uma verdade. Eu posso chegar para a Stephanie e falar assim: mas Stephanie, esse dinheiro você pode gastar. Faz o seguinte. Eu acho que você já é muito velha, 24 anos para dirigir. Não é? Então não diria, tipo assim, sabe? E ela colocar aquilo como verdade. Não, gente. Coloca como verdade. E ouça pessoas que constroem coisas grandes. Conselho de pessoas que têm vida com Deus. Pessoas que oram, pessoas que buscam, pessoas que te colocam para cima. Pessoas que te motivam. Para de escutar pessoas que te colocam para baixo. Para de se relacionar com pessoas que te diminuem. Sabe? A igreja às vezes ela fica triste porque está se relacionando com pessoas que te diminuem, te colocam para baixo. Que fala que você não vai sair disso. Que você é velho para fazer uma faculdade. Não, Dani, você não é velha para fazer uma faculdade, minha filha. Você vai fazer a faculdade após um mestrado, doutorado e assim vai. Vai comandar um hospital em nome de Jesus, tô louco? Posso ouvir amém? Então, Pedro ele obedeceu ao Senhor. E o anjo abriu as portas para Pedro. E Pedro saiu da prisão. E aí disse que o anjo acompanhou ele até o meio do caminho e depois sumiu. Se você não desistir, Jesus ele te liberta desta prisão. Se você não desistir, Jesus ele abre as portas desta prisão. Se você não desistir, Jesus ele te dá infinitamente mais ainda daquilo que você está pedindo. Posso ouvir um amém? Então olha para a pessoa do seu lado e diz assim, ó: não desista, mas persista na oração, no evangelho, persista adorando a Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus?
Só que hoje Jesus fala que Ele está livrando você desta prisão, de algo que realmente está te entristecendo e você não tem forças de sair. Ele diz assim, ó filho, um anjo está indo aí te socorrer. Você pode se colocar de pé? E eu não vou expor ninguém aqui para falar, você que está preso em algo, alguma coisa, vem à frente, não. Porque cada um sabe aquilo que está te aprisionando. Ah, é uma enfermidade. Estou deprimido, essa depressão não me deixa, não me larga. Esta opressão. Eu estou bem de dia, mas quando chega a noite eu sinto medo, eu sinto tristeza, me dá vontade de sair correndo, eu sinto vontade de acabar com a minha vida. Depressão é uma outra prisão. Então não sei qual é a prisão que você se encontra, qual é o cárcere que o diabo está te colocando. Eu não sei se é um vício, eu não sei o que é que está ali realmente te deixando aprisionado ao ponto de você não estar fazendo a vontade do Pai como merece ser feita. Mas a palavra de Deus diz que hoje o anjo do Senhor está te tocando e Ele está te libertando, está te tirando dessa depressão, está tirando você desta enfermidade, está libertando você desta enfermidade. Ele está te libertando disso que o inimigo te colocou para que você vivesse na tristeza, na angústia. Ele diz assim, não filho, eu vou tirar você dessa prisão, eu vou tirar você dessa depressão, eu vou tirar você dessa angústia, deste pecado, dessa preguiça, desse vício. Hoje Deus está te tocando e Ele está preparando portas para que você passe, para que você viva o melhor dEle, porque Deus Ele é poderoso para fazer. Aleluias. Repita assim comigo, eu cingirei, com fé, fala assim, eu cingirei os meus lombos, colocarei sandálias nos meus pés, e pegarei, fale, pegarei o meu cajado em minhas mãos, porque o Senhor tem pressa em me abençoar. Assim como nós vimos aqui no versículo 5, onde o Senhor Ele diz que Ele tem